Oi, eu sou a Malu. Eu entrei na USP em 2019 pela FUVEST e eu me formei nesse ano de 2024 em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes. E eu pensei em compartilhar um pouco da minha jornada, da minha experiência. Eu cresci a minha vida inteira em Guarulhos, que é uma cidade que fica do lado de São Paulo, né, ali na região metropolitana. E eu estudei a minha vida inteira em colégios particulares. Nenhuma das escolas, assim, que eu estudei eram, tipo, a melhor escola da cidade, aquelas escolas super chiques, elitizadas, mas ao mesmo tempo, né, são escolas particulares, então eu já tinha ali um baita privilégio de ter acesso ali a uma educação de qualidade e tudo mais. Um pouco sobre mim é que eu sou filha de pais comerciantes, então durante toda a minha vida meus pais tiveram um restaurante. Mas eu estou exatamente na geração ali da minha família, principalmente paterna, em que a educação virou uma grande prioridade. Então, eu e os meus primos, nós fomos, assim, a primeira grande leva de pessoas da família que realmente tiveram acesso a ir para a universidade. Basicamente, ali até o meu 7º ano do ensino médio, eu estava numa escola particular, vivendo de boas, e eu comecei a sofrer um bullying muito intenso, muito puxado, que foi ali do meu 6º até o meu 7º ano, que foi quando eu não aguentava mais, e meus pais me mudaram de escola no meio do ano. E não só eles me mudaram de escola no meio do ano, mas eu fui pra uma escola muito mais forte. A gente conseguiu uma bolsa muito boa e eu fui pra lá. E nos primeiros 2 anos, assim, o meu 7º, 8º e 9º foi um desastre. Eu quase repeti, eu fui salva pelo conselho de classe. E aí no 9º ano eu ainda peguei recuperação em 2 matérias, até chegar no ensino médio. E ali eu já senti uma diferença muito grande, porque mesmo estando no Fundamental 2, já começava a ter uma conversa ali, principalmente sobre vestibulinhos para prestar para ETECs, por exemplo, para as escolas técnicas. Mas aí, nessa época, também aconteceu um evento na minha família que retoma aquilo que eu falei sobre meus primos, que é um dos meus primos da Zona Leste de São Paulo. Ele foi a primeira pessoa que falou assim, eu vou entrar na USP e ninguém me segura. Esse meu primo, ele prestou FUVEST em 2011, 2012, não passou, e ele passou no vestibular de 2013 para 2014. Então, quando ele tava no 1º ano da faculdade, eu tava no 1º ano do ensino médio. E eu lembro de uma conversa muito transformadora que eu tive com ele, assim, que eu acho que foi ali o primeiro momento que eu, de fato, entendi o que era a USP, o que era uma faculdade pública, principalmente. Eu lembro dele, tipo, me sentar, assim, na cadeira e falar, olha, você tem que estudar, porque se você entrar nessas faculdades, você vai ter essas oportunidades de carreira e tudo mais. Então, foi uma coisa muito importante e que eu sinto que virou uma chavinha ali na minha cabeça quando eu fui começar o ensino médio, porque eu comecei o ensino médio tendo algum objetivo do para o que exatamente eu estava estudando, né? Então, eu sabia que eu tinha que ir bem, que eu tinha que me dedicar, porque em algum momento ali no final do 3º ano eu ia prestar vestibular. Naquela época eu pensava em fazer jornalismo, e por muito tempo eu fiquei com isso na minha cabeça, que eu ia fazer jornalismo, e eu ia fazer jornalismo e ia tentar me especializar em jornalismo de entretenimento. No 1º ano de ensino médio eu prestei Enem, eu não lembro da minha nota nem nada, mas foi realmente só pra eu sentir a pressão do que era, na época, né, fazer 2 dias de prova, cronometrar o tempo, entender um pouco ali como que funcionava uma rotina de vestibular e tudo mais. O que eu acho que foi muito bom e eu sempre recomendo agora pros meus primos mais novos, do tipo, pô, vai fazer treineiro. Treineiro é a melhor coisa que você pode fazer. Temos ali uma mudancinha na minha cabeça quando eu cheguei no 2º ano do ensino médio, porque eu tive um lapso que eu falei, pô, eu acho que eu quero fazer cinema. E eu lembro que a primeira vez que eu falei isso pra minha mãe, ela respondeu com um clássico, não, você vai morrer de fome. E aí eu segui com a minha ideia de jornalismo, como se fosse muito diferente também. E ali eu fui passando o meu 2º ano, quando um professor, que eu tinha uma proximidade maior ali, que era o meu professor de literatura, ele perguntou pra mim e falou, pô, mas e aí, né, o que você tá prestando? Pensando em prestar, na verdade, né? E eu falei, pô, tô pensando em jornalismo. E ele falou, eu não acho que você deveria fazer jornalismo. Você é uma pessoa muito criativa, você tem que fazer algum curso que você consiga botar a mão na massa e realizar ideias. E aquilo mexeu muito comigo, assim, de ter essa percepção de fora. Eu comecei a pesquisar cursos e aí por um lapso de tempo, assim, minúsculo,
eu pensei em fazer publicidade, marketing, mas não era pra mim, assim, não era minha pegada. E aí eu calhei no curso de Mediologia da Unicamp. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer Mediologia, mas aí, como o meu colégio era bastante vestibularesco nesse sentido, terceiro ano fui bombardeada com todos os tipos de aulão Enem, que vocês possam imaginar e tudo. E eu participava muito, eu engajava muito, porque eu começava a ver, principalmente, aquele meu primo, que já tava ali no seu terceiro ano de faculdade, o quanto que ele tava tendo de oportunidades, né? Então eu tinha muito mais centrado na minha cabeça de, tipo, não, beleza, eu tenho que prestar vestibular, eu tenho que passar, vai dar tudo certo. Por mais que eu quisesse ir pra Unicamp naquele momento, eu prestei todas as provas. Nessa época eu fui pra segunda fase de nenhuma, se eu não me engano. Talvez eu tenha ido pra segunda fase da Unesp, mas eu não lembro dessa informação. Mas eu lembro que eu fiz, tipo, 26 pontos na FUVEST e aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. Eu falei, porra, é mais difícil do que eu pensava. Em momento nenhum eu também quero colocar como se eu fosse muito egóica de pensar que eu era um gênio incompreendido. Na verdade, era muito pelo contrário. E então eu tinha ali um pequeno problema de autoestima que eu olhava e falava assim, pô, eu não sei se eu vou conseguir passar, porque eu acho que tem que ser muito melhor, tem que ser muito bom, e eu não sei se eu sou essa pessoa. Bom, então assim que eu me formei, eu não passei no vestibular, então eu fui fazer cursinho. E aqui é um parêntese sobre o momento ali que eu tava vivendo, que era, sempre morei eu, meus pais e a minha avó materna. E nessa época minha avó materna tava muito doente, ela passou a minha adolescência inteira com Alzheimer. Mas ali em 2017 para 2018 foram os piores anos, assim, de demanda. E às vezes eu que tinha que cuidar da minha avó. Então chegou ali a hora de escolher o cursinho e tudo mais. E eu tava, sendo bem honesta, de saco cheio de Guarulhos. Eu fui prestar a prova de vestibular de um cursinho em São Paulo. E pra conseguir bolsa. E eu consegui uma bolsa muito boa. Mais da metade do preço. E eu falei, pô, eu vou fazer cursinho em São Paulo. Foi a pior ideia que eu tive na minha vida. E aí, por que isso, né? Porque, basicamente, Guarulhos não tem metrô, então eu perdia muito tempo de locomoção até lá. Eu via a minha saúde deteriorando a cada dia que passava, a cada dia que eu acordava ali 4h40 pra ir pro cursinho e chegava em casa ali 4 da tarde pra aí almoçar e começar a estudar. Eu comecei a ver isso e, conjuntamente, a saúde da minha avó tava péssima. E, como desgraça pouca é bobagem, eu tava num relacionamento extremamente abusivo com um cara que eu conheci no cursinho. E aí, quando a gente terminou, ali mais ou menos no meio do ano, antes das férias, graças a Deus, a minha saúde colapsou de vez. Foi um misto de cansaço com estresse pós-traumático, enfim, eu não tava no meu melhor momento, minha saúde, assim, ó, afundou, e eu aproveitei as férias pra, então, assumir que eu ia ter que voltar pra Guarulhos estudar lá, fui fazer minha matrícula nos cursinhos de lá, e essa segunda parte desse segundo semestre foi um pouco menos pior, mas ao mesmo tempo eu tava muito exausta e me recuperando daquele baque. E ao mesmo tempo a saúde da minha avó ia piorando. Então assim, tava uma confusão que só por Deus. E ali tem 3 coisas que eu acho que foram muito importantes pra mim. A primeira era que o sistema de ensino desse cursinho era o mesmo sistema de ensino que eu tinha estudado a vida toda. Então eu me sentia muito domesticada por ele, eu me sentia numa zona de conforto. Eu entendia muito aquele material, então não sentia de falta ali algum tipo de desafio, algum tipo de aprendizado maior. E além disso, eu não me adaptei muito com o ambiente em si, com as pessoas, com a vibe do lugar. E nesse primeiro ano de cursinho, eu cometi talvez a coisa mais maluca que um ser humano podia fazer naquele momento, que era eu só prestei Enem e Unicamp. Eu ainda tava com aquilo na cabeça, de que eu queria fazer Mediologia e tudo mais. Então eu falei, pô, pra que eu vou prestar outras provas? Não. Hoje eu olho e falo assim, deveria, mas foi o que o meu cérebro de 18 anos, traumatizado, conseguiu pensar. Prestei as provas, fui pra segunda fase da Unicamp. Nisso, a gente tem uma cronologia ali de que as provas estavam sendo em novembro e as primeiras fases em janeiro. Em dezembro, a minha avó começou a ficar muito, muito mal
e realmente ir pras últimas. Então, assim, foi um mês que a minha cabeça tava num bololô horrível de ir e voltar de hospital toda hora, de não conseguir me concentrar, de estar preocupada, mas ao mesmo tempo querer muito passar, porque eu queria muito que ela me visse entrar na faculdade. Então foi ali um mês muito caótico. Fui prestar a segunda fase, fiz a prova, saiu o resultado da primeira lista e eu não tinha passado. Mas, alguns dias depois, a Unicamp liberava a relação total da sua classificação e a segunda lista. E eu pensei, pô, às vezes eu vou passar numa segunda chamada, numa terceira chamada. A relação total dos classificados saía numa quinta-feira. E eu nunca vou me esquecer disso. Saiu a relação e não tinha chance de eu passar, eu tava muito lá atrás da lista. E eu falei, pô, ok, vou ter que fazer mais um ano de cursinho. Nisso, na sexta-feira, eu fui conversar no outro cursinho que tinha em Guarulhos e explicar a situação que eu tava vivendo, que era, olha, bati na trave, não consegui, mas a minha avó tá muito doente, a gente tá sem dinheiro, porque a gente tá pagando todos os tratamentos, todos os remédios, as internações, mas como aquele coordenador já me conhecia, já tinha me dado aula e sabia ali de um potencial meu que, honestamente, nem eu sabia, esse meu segundo ano de cursinho, metade dele a gente pagou, tipo, a turma da manhã, que é a turma mais chiquetosa, assim, a gente pagava, tipo, só 20% da mensalidade. E depois, na segunda metade, que a gente ainda tava pior ainda de grana, eu estudei de graça, eles me deram uma bolsa integral. E eu sou eternamente grata por isso, assim, por essa oportunidade, foi realmente o que mudou esse cenário. Então, não passei na quinta-feira. Sexta-feira fui falar com o coordenador. A aula começava na quinta-feira seguinte. E na primeira quinta-feira que eu tive aula, fui pra aula da manhã, foi tudo perfeito, tudo beleza. Eu cheguei em casa, por volta ali das 9 da noite, 10 da noite, a gente recebe o telefonema de que a minha avó tinha falecido. E assim, o meu mundo desabou. Mais ou menos um mês e meio antes dela falecer, que ela comentou que queria ir na minha formatura da faculdade. E eu lembro que já naquela época eu pensei, eu acho que não vai rolar, eu acho que pelo menos eu tenho que fazer ela me ver entrar. O que não aconteceu. E aí isso virou uma chave na minha cabeça de... esse vai ser meu último ano de cursinho, eu vou fazer, esse ano e acabou, eu vou prestar todas as provas que eu tiver que prestar, eu vou realmente viver pelo cursinho durante esse um ano da minha vida. Então, assim, a minha rotina virou um grande... eu ia pra aula ali, 7 da manhã, bonitinho, levava a minha marmita, almoçava lá e ficava todos os dias até, tipo, 7 horas da noite. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia. Uma coisa muito importante é que eu não ficava, tipo, só na sala de estudos, bitolada. Eu convivia muito pelo ambiente do cursinho, o que... ajudava um pouco ali ter aqueles momentos de espairecer, em que você precisa sair pra tomar um café, de você criar laços com pessoas que também estão passando pelo mesmo processo que você. Adorava ir pro plantão de dúvidas, assim. Uma coisa que eu não fazia era estudar de final de semana. Eu realmente reservava meu final de semana pra conseguir espairecer minha cabeça. Eu só ia do tipo, pô, se tinha alguma aula específica no cursinho, aí eu ia pra lá, via aula, fazia os simulados, mas era um final de semana tranquilo, eu ia ficar o final de semana lendo, vendo TV, ia no cinema, ia viver normal, assim, e isso ajudava a dar um equilíbrio. Então ali durante a semana eu era muito regrada, e durante o final de semana eu tava mais ok, eu tava um pouco mais livre, eu não ficava tão bitolada. Coisas do estudo que eu sinto que me ajudaram muito, assim, como já era meu segundo ano de cursinho, então eu conseguia ter um discernimento até melhor do que como que eu ia ou não gastar minha energia. Então, por exemplo, eu sabia que redação era muito importante, então eu fazia pelo menos, tipo, 2 redações por semana, levava pro plantonista, e eu sinto que isso fez uma diferença gigantesca. Uma coisa também é que eu não ia gastar minha energia com, às vezes, coisas muito difíceis, muito complexas, que não iam fazer tanta interferência na minha vida. Então eu lembro que, por exemplo, eu nunca entendi direito a parte de elétrica, de física, sempre foi uma negação pra mim. Mas eu falo assim, pô, se eu perder, tipo, uma questão de física no vestibular, vai ser na primeira fase. Então, tá bom, sabe? Eu prefiro gastar essa minha energia fazendo uma redação do que quebrar minha cabeça pra entender uma matéria que vai me dar um ponto, sabe?
Outra coisa que foi muito importante pra mim era que eu nunca abri mão das segundas fases, assim. Porque se você parar pra pensar, você vai passar quase um ano inteiro se preparando pra primeira fase e aí você vai ter, tipo, um mês pra segunda, o que não faz muito sentido. Então, uma coisa que eu fiz foi eu imprimir as segundas fases da USP, Unicamp e Unesp dos últimos 10 anos, assim, e eu ia vendo por matérias se tinha alguma questão que já tinha caído. Então, por exemplo, pô, tive uma aula ali de Grécia Antiga de História, então eu dava uma olhada e via quais perguntas que já tinham caído de Grécia Antiga, respondia ali a pergunta da segunda fase e levava para o plantonista corrigir. Uma coisa que pra mim foi muito diferencial, porque eu via que tanto audiovisual quanto mediologia, quanto rádio e TV em algumas federais tem uma concorrência muito alta, foi escolher alguma coisa que ia ser o meu diferencial pra me dar uma folga. Porque eu penso assim, todo mundo que ia prestar aquela prova também ia ser muito bom em português, em história, em redação, geografia. Eu precisava ter alguma coisa que fosse diferente. E nisso é o fato de que eu conseguia ser razoavelmente boa em matemática. Eu sabia que eu conseguia ali acertar mais questões de matemática, por exemplo, do que eu conseguiria de química ou de física. Então eu focava bastante em resolver, principalmente para a primeira fase, esses macetes para me dar ali um gás, um respiro, algum tipo de vantagem. O ano foi passando e quando chegou ali nas vésperas do vestibular, eu tinha uma rotina muito nítida que era: acabou sexta-feira, eu não tocava em mais nada do cursinho. Tipo, realmente isso parecia minha cabeça. Como eu já tava, né, macaca véia de guerra, eu já tinha ali uma rotina do que pra mim era muito confortável nas provas. Então, eu sempre levava algum salgadinho salgado. Geralmente era aquele, tipo, sticks de sal, sabe? Eu levava um daqueles, eu levava um chocolate, água e um energético. E o energético eu sempre abria ali quando dava o marco de metade da prova, pra ali dar uma parecida no cérebro, um gás. Consegui fazer as primeiras fases, fiz um Enem e tudo bonitinho, e eu fui pra segunda fase de todas as provas. Mas pra FUVEST eu passei um certo nervoso ainda. A nota de corte no ano anterior tinha sido 62 pontos. E eu tinha feito 61. E assim, parênteses, né? Vamos observar realmente o crescimento que você consegue ter, pensando que 2 anos antes eu tinha tirado 25, 26 pontos. Então eu fiquei ali com aquela borboleta no estômago pra ver se a nota de corte ia baixar pelo menos um ponto pra eu passar. E ela tinha baixado, se eu não me engano, a nota de corte daquele ano foi 58, 56, não lembro. Mas fui para segundas fases. A coisa que mais mudou pra mim naquela época foi fazer a maior quantidade de exercícios escritos que eu conseguisse. Tipo, é realmente você aprender a escrever no tempo, aprender a escrever bem aquela pergunta, conseguir colocar de um jeito que fique nítido pra quem vai corrigir essa prova que você tá respondendo aquela pergunta. E naquela época foi o que me deu um pouco de virada de chave de, pô, eu acho que eu consigo. Coisa que sempre me ajudou muito a pensar é que, por exemplo, se o curso tem 30 vagas, 50 vagas, 70 vagas que seja, é jogo aberto. Qualquer pessoa pode entrar naquela vaga. Então, você consegue entrar, você não precisa ter todas as vagas, você só precisa ter uma. Por exemplo, a FUVEST, a relação de todas as segundas fases é 4 por vaga. Eu pensava, pô, eu não tô disputando com centenas de pessoas. Eu, na verdade, tô disputando com mais 3. Quem foi pra segunda fase não é um gênio, não é o Albert Einstein. Eu não tô competindo com, nossa, pequenos gênios aqui. Eu estou competindo com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que eu. Então, a chance tá pra qualquer um. É quem tiver o melhor dia no dia da prova. Nisso, fui fazer as segundas fases e eu saí até que esperançosa delas. Eu lembro do sentimento de olhar e falar assim, pô, eu não sei se eu passei, mas eu fiz uma boa prova. O primeiro resultado que saiu foi do Enem e eu tinha tido uma nota muito boa. Eu tinha ficado ali na média de 770 pontos, se eu não me engano. E aí eu fui tentar o SISU. Eu lembro que eu estava testando em primeira opção a UFSCar e em segunda a Federal de Pernambuco. Eu tava pra conseguir passar na Federal de São Carlos. Mas nesse meio tempo, enquanto rolava o SISU, saiu o resultado da FUVEST e eu descobri que eu tinha passado na primeira lista.
Então, eu fiz um ato consciente, e se isso acontecer com você, faça isso, não seja um cuzão, que é eu tirei o meu nome do SISU pra deixar a vaga correr pra outra pessoa, né? Não vamos ficar no egoísmo de, ai, eu quero acumular todas as aprovações. Não, né? E vi meu nome na FUVEST, foi o pensamento mais absurdo que passou na minha cabeça. Eu chorei muito, eu saí correndo pra contar pra minha mãe, a gente começou a chorar, as pessoas começaram a me ligar. E principalmente, tipo, os veteranos começaram a entrar em contato comigo. Na época, o Facebook, né, era muito usado. Então, eles começaram a mandar mensagem, pô, é você que passou e tal. E eles me fizeram sentir muito incluída, assim, numa recepção. Depois de um tempo, saiu sabe, dias depois, saiu o resultado da Unicamp e eu não tinha passado na primeira chamada. E ali eu falei, bom, é isso. Um tempinho depois também saiu a convocação da Unesp e eu tinha passado também. E foi muito chocante porque, né, eu era o tipo de pessoa que quase me reprovou de ano e lá tava eu passando nas 3 principais. Calma, né? Deu um spoiler, mas já tava ali passando nas principais faculdades públicas do país. Quando saiu a segunda chamada da Unicamp, eu tinha passado. E ali foi um momento muito caótico na minha cabeça, porque o resultado saiu numa sexta-feira de manhã e na segunda-feira era a matrícula das duas universidades, tanto da USP quanto da Unicamp. E eu não sabia o que fazer. Naquela altura do campeonato, eu já tinha conhecido alguns dos meus veteranos da USP, eles já tinham me falado muito sobre como era. Aquele meu primo tinha me ligado e naquela época ele tava pra se formar, então quando eu entrei na faculdade ele saiu. E ele ficou assim 2 horas comigo no telefone, me dando dicas, contando como era, como tinha sido a vivência universitária dele, me incentivando. Então eu já tava muito apegada na ideia de fazer USP, mas eu tinha aquele sonho antigo de fazer a Unicamp. E foi, assim, talvez um dos finais de semana de maior ansiedade que eu tive na minha vida. Eu lembro que, assim, sexta de manhã saiu o resultado, sexta tarde eu fui no cursinho pra conversar com o coordenador e falar, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer. Tinha a festa de aprovados do cursinho naquele final de semana, no sábado. Também conversei com todos os professores, assim, pô, o que você acha que eu devo fazer? No domingo, antes da matrícula, eu fiz o meu pai ficar no carro comigo, andando pelo bairro em círculos, pra eu conseguir pensar e organizar meus pensamentos. Nisso, na segunda-feira de manhã, eu ainda não tinha uma resposta do que eu ia fazer. Por mais que, acho que no fundo do meu coração eu soubesse que eu fosse ficar na USP, eu ainda tava meio raciocinando e ainda meio toda hora eu ficava pensando, né? Tipo, pô, mas eu quis tanto tempo entrar na Unicamp, agora eu entrei, eu não vou, e tudo mais. E aí eu fiz uma coisa muito racional da minha parte, que se chama Eu Joguei na Mão do Destino. O que eu fiz foi, eu peguei o metrô e a linha azul, né, passa, que vai ali pra Portuguesa de Tietê, que é onde tem a rodoviária, e 2 estações, 2, 3 depois, vai pra Luz, que é onde você faz a baldeação pra ir pra linha amarela, que tem a USP. Eu simplesmente pensei, eu vou sair no metrô na estação que tiver mais propícia pra eu sair. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi quando a gente chegou na Portuguesa de Tietê, eu simplesmente estava do outro lado do vagão, super longe da porta, tava impossível de sair. E eu pensei, pô, então eu acho que eu tô indo pra USP, eu tô indo pra Luz. E assim, uma estação antes da Luz, o que não é comum de acontecer, o vagão simplesmente esvaziou. Então eu consegui sair na Luz com toda a facilidade. E aí eu falei, beleza, então eu tô indo pra USP. Basicamente essa foi a minha jornada pra vestibular. Eu tive uma sorte de conseguir ali viver um ano completamente presencial e normal antes da pandemia acontecer. A pandemia pegou exatamente o meião na minha graduação, a gente voltou presencial em 2022 e eu me formei agora no começo de 2024. Então eu posso fazer outro vídeo contando como foi o curso de audiovisual, como foi a pandemia, se vale a pena de fato, falando mais sobre a experiência da USP, né, como dicas, macetes, mas é isso. Eu só quero desejar, então, boa prova pra quem vai prestar agora. FUVEST não seleciona, isso é um meme que roda dentro da faculdade, que ela não tá medindo quem é mais inteligente, ela tá medindo quem sabe mais responder um tipo de prova. Vestibular é só uma fase da nossa vida, ela não define quem a gente é, e no fundo, a gente é muito mais do que só uma prova de 90 perguntas.